Ele usou um exemplo do cimento, que é um conceito, inclusive, que os zen budistas usam com outros nomes. E ele falou, tá, você tem o cimento, você vai usar o cimento para construir ou você vai ser sedimentada dentro do cimento? Você trouxe para mim várias questões que o que eu estou vendo é que tem tanto a ver com o seu passado familiar, quanto tem a ver com o seu divórcio. E você está sendo autocentrada em alguns conceitos. Em outros, realmente, você foi muito traumatizada, você está muito machucada, mas se você não elaborar isso, os seus filhos estão assistindo. E o que acontece muitas vezes num divórcio é que os filhos se tornam enfermeiros psiquiátricos dos pais. Eu preciso cuidar da mamãe. Eu preciso cuidar do papai. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Pais, da Universidade de Paz. Divórcio e parentalidade, os efeitos nas crianças e como os pais podem ajudar. Estamos aqui com Júlia Rodrigues Mota, carioca, mãe de 2. É roteirista de filmes e séries de destaque e escritora. Especializou-se na elaboração de perfis psicológicos de personagens e arquétipos. Se formou como divorce coach nos Estados Unidos, onde estudou técnicas e normas para divórcios com conflitos extremos. Criou a comunidade no Instagram Divórcio e Parentalidade. Hoje, com cerca de 46 mil seguidores, onde escreve sobre temas como divórcio, litígio, parentalidade respeitosa, violência institucional e maternidade. Atualmente estuda psicologia e criminologia e estuda o tema do trauma intrageracional. É nerd e aquariana padrão. Impossível aquariana padrão. Mãe de 2, vivendo litígio há 7 anos e portadora de TAG e dislexia. Muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Falei para o Vimer que eu tenho uma admiração muito grande pelo livro dele. Inclusive, eu citei o livro dele quando a gente estava fazendo a preparação do projeto para esse documentário de neurocirurgia e neurociência, porque eu acho que afeta a família inteira, uma doença neurológica, não traz traumas só para a pessoa, traz para a família também. É um prazer, a gente conversou por 2 horas no sábado. Exatamente. Fiquei super admirada, não conhecia tanto o escopo da Universidade dos Pais, eu acho esse trabalho importantíssimo para a gente. E a gente fica muito feliz em ter outras pessoas assim maravilhosas e que vêm de áreas diversas e que estão sempre trabalhando, investigando e buscando formas, né, Vimer, de fazer a diferença nas famílias. Bem-vinda, é uma satisfação para a gente ouvir o que você falou a respeito do meu livro, então é melhor ainda. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. No Brasil tem 11 milhões de crianças sem o nome do pai. 33% de divórcios, todos se tornam litígio. Efeito dos traumas e microtraumas. Quanto que isso poderia ser evitado? Expor as crianças a maus tratos. Então, eu estava lendo um artigo outro dia sobre a questão de como o trauma pode afetar neurologicamente as crianças a elas desenvolverem doenças mentais que poderiam ser evitadas. E a gente tem uma perda aí, segundo o artigo, de 184 mil crianças que se tornam adolescentes, se tornam adultos com doenças mentais que poderiam ser evitadas. E o divórcio, para mim, é uma questão de saúde pública. Eu acho que o divórcio acaba acarretando uma série de questões, inclusive neurológicas, no sentido que eu falei do artigo que eu citei, e eu acho que isso poderia ser evitado. E eu estou falando aqui de divórcios tóxicos, litígios, com questões que poderiam ser evitadas com maturidade e foco nas crianças. Porque, como o Vimer falou mais cedo para a gente, os pais e as crianças são afetados. E, às vezes, o divórcio é uma solução. O divórcio não é um problema. Eu sempre digo que eu me divorciei para que os meus filhos não aprendessem que amor era uma situação em que nem eu nem o pai queríamos mais estar, né? O conceito de família, para mim, é um conceito de estabilidade, previsibilidade e amor.
Então, é muito importante isso que você falou, no seguinte sentido. Muitas vezes as pessoas colocam o divórcio como problema, mas na verdade muitas vezes ele é uma solução, porque os problemas maiores, os traumas podem ocorrer durante os conflitos em que o casal está junto e muitas vezes não aceita a ideia de rever a relação. E outras vezes o problema vem pela forma com que as pessoas, no pós-divórcio, tentam destruir a figura do outro e usando o filho como instrumento para isso. Então não é o divórcio em si o problema, mas é como as pessoas processam a relação e a separação. Né? Com certeza, as pessoas têm muita dificuldade de separar a conjugalidade da parentalidade. Então, se um homem foi um marido que não foi amoroso, que era ausente, afetivamente e de outras formas, ou uma mulher que não tinha um equilíbrio necessário para que aquela relação conjugal fosse harmoniosa, no divórcio as pessoas transferem isso para parentalidade. Então você passa a ser mãe dos seus filhos a partir do seu antagonismo da figura do pai ou da mãe. E os filhos, acontece muitas vezes disso criar um conflito de lealdade. Então, se eu amo a minha mãe, eu estou indo contra o meu pai. Se eu amo o meu pai, eu estou indo contra a minha mãe. Uma amiga que é madrasta citou outro dia para mim que o enteado dela não fala nada sobre a casa da mãe na casa deles. Isso causa um abismo, porque às vezes ela precisa saber do que aconteceu, como é que foi a semana dele, como é que foi na escola, o que ele fez, se algum amigo foi em casa, para que ela conheça mais a respeito dele através disso. Só que ele não se sente à vontade para fazer isso, provavelmente porque tem uma fala que vem da casa da mãe de que ele não pode falar nada a respeito daquela casa. E para a criança, ele precisa ter duas casas. Eu escrevi um livro infantil chamado As Duas Casas de Isa, sobre um divórcio de uma menina. Os pais separavam muito mal, separavam brigando muito, e aí entrava a figura de uma madrasta na situação, e através dessa união da madrasta e da mãe se refazia o elo entre o pai e a mãe, separando a conjugalidade da parentalidade. Eu estou pensando aqui uma coisa interessante, que a gente falou da sua jornada. Então, você, roteirista, trabalhou nessa área, quer dizer, antes até acho que você viveu o divórcio, e depois de alguns anos você se mudou para os Estados Unidos. E você teve uma situação ali que acabou te movendo para cuidar e para se envolver cada vez mais desse assunto. Sim, os Estados Unidos, eles têm um formato de legislação que protege mais a criança do que foca em ceder às vontades do pai ou da mãe. Então, quando você se divorcia nos Estados Unidos, é quase que em 100% dos casos, você é obrigado pelo judiciário a fazer um curso de parentalidade para famílias divorciadas. Então, a partir disso, você aprende a se divorciar, que é uma coisa que às vezes a gente não nasceu sabendo se divorciar. Quem casa achando, não, mas se não der certo, amanhã eu me separo. Não, a gente casa com um modelo que é muitas vezes idealizado de que aquela relação vai ser para sempre. E vai ser para sempre se tem filhos envolvidos. Então você vai estar no casamento do seu filho, você vai estar no nascimento dos seus netos, e aí você passa de geração em geração. Você já pensou? Vovô e vovó não podem vir na minha festa. São 2 festas, são 2 natais, são 2 réveillons. E o que eu vejo de famílias que conseguem se tornar o que a gente chama de família mosaico, que tem essa união das 2 casas e tem um diálogo aberto, que foi o que eu aprendi nos Estados Unidos. Eu fiz um curso de divorce coach, que é uma pessoa que trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, ela trabalha com advogado, ela trabalha com terapeuta, ela trabalha com assistente social, se for o caso, e ela vai indicando para as pessoas, olha, você está precisando fazer uma terapia voltada para isso. Você está precisando fazer meditação. Ela vai muito além de simplesmente ajudar as pessoas a produzirem provas. Então, o foco ali
são as crianças, porque senão vai vir o juiz ou vai vir a figura do coordenador do divórcio, que a gente também tem, que é uma outra especialização que eu não fiz, e ele vai determinar o que vai acontecer. E não existe nada mais angustiante que uma criança do que ter um estranho, que é o juiz, decidindo por ela o que ela vai fazer. Que não escuta as vontades dela, que só escuta as vontades do pai e da mãe, e aí as decisões são tomadas para os adultos. E uma criança não tem como se defender da mesma forma. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças têm direito a um advogado delas, que é nomeado pelo juiz. Não tem a figura do Ministério Público, como tem aqui no Brasil, que teoricamente é a pessoa que vai avaliar as melhores condições para as crianças. E nos Estados Unidos existem diversos modelos pós-divórcio. Então, você tem, por exemplo, uma situação em que a guarda é alternada, que é um modelo de guarda que a gente não tem no Brasil. Nós temos a guarda unilateral e nós temos a guarda compartilhada, que é quase o praxe para todas as situações, mesmo quando existe muito conflito. A guarda compartilhada, os dois pais têm que compartilhar todas as decisões e todas as informações sobre as crianças. Um advogado pode falar melhor por isso, eu vou falar mais por cima. Na guarda unilateral, a criança, por conta de extremos conflitos, a decisão fica com o pai ou com a mãe, mas o outro pai ou a mãe tem que ser avisado sobre consultas médicas, troca de escola, doenças, questões assim. Mas a decisão fica focada em um dos pais. E o que acontece nos Estados Unidos com a guarda alternada? Quando a criança está com o pai toma todas as decisões. Quando a criança está com a mãe toma todas as decisões. E aí, o que o divorce coach faz nesse caso? O pai e a mãe que não conseguem se comunicar, não se comunicam. Se eu tenho que passar informações, eu passo para o divorce coach, ele manda um e-mail ou ele faz uma ligação para o pai. E ele faz isso sem adjetivar. Porque se eu for conversar com uma pessoa que eu tenho uma dose muito alta de conflito, eu vou adjetivar, eu posso xingar, eu posso fazer presunções, eu posso fazer julgamentos de caráter. E aí o divorce coach, ele limpa tudo isso e ele comunica. Olha, a sua ex mandou avisar que o seu filho está tendo problema na escola com isso, isso e isso. Vamos marcar uma reunião um dia para você com a professora e um dia para ela com a professora, para vocês não terem que se encontrar. Vamos dividir os eventos da escola, metade para um, metade para o outro, para vocês não terem que se encontrar. Mas até nessa situação, você imagina para uma criança ter que revezar o amor dela pelo pai ou pela mãe. Então, é muito complicado e os efeitos disso são vistos por anos e anos e anos. E, às vezes, o padrão se repete. Aí, eu vou me divorciar, eu me divorcio com um conflito. Aí, o filho do meu filho vai se divorciar e esse padrão intrageracional, ele perdura. E aí, perde completamente o escopo que deveriam ser as crianças. É um desafio enorme para as crianças. É interessante. Os pais têm que ter a consciência que, quando eles se separam, eles continuam pais da mesma criança, né? Então, é um casal que se separa e a criança vai ser o resto da vida filho deles, e os pais precisam ter a maturidade de lidar com as suas frustrações, né, para que se preserve a relação pai-filho, mãe-filho e o casal separado. Esse é um trabalho importante e acho que não é tão simples de fazer. Tem que ter um grande treinamento, porque existem muitas pessoas que infelizmente são imaturas nessa relação, são vingativas, usam a criança como instrumento de agressão, de provocação, né? É muito importante que as pessoas sejam conduzidas por uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, como você falou. Mas é interessante esse trabalho que você nos relata. E como você disse que teve esse processo terapêutico nos Estados Unidos, onde, acho que diante de 6 sessões, ele foi trazendo, então muito bem, né? Você diz que Quer você contar? Melhor você contar. Ele usou um exemplo do cimento, que é um conceito, inclusive, que os zen budistas usam com outros nomes. E ele falou, você tem o cimento, você vai usar o cimento para construir ou você vai ser sedimentada dentro do cimento?
Você trouxe para mim várias questões que o que eu tô vendo é que tem tanto a ver com o seu passado familiar quanto tem a ver com o seu divórcio. E você está sendo autocentrada em alguns conceitos. Em outros, realmente, você foi muito traumatizada, você está muito machucada, mas se você não elaborar isso, os seus filhos estão assistindo. E o que acontece muitas vezes num divórcio é que os filhos se tornam enfermeiros psiquiátricos dos pais. Eu preciso cuidar da mamãe, eu preciso cuidar do papai. Eu soube por uma seguidora minha outro dia que as filhas estavam com o pai e o pai tá tão desestruturado que a filhinha de 6 anos virou para ele e falou assim: não, papai, vamos fazer assim? A gente vai chegar em casa, aí eu faço um café para você e você toma o café e eu vou ficar bem quietinha e aí você vai poder descansar. É óbvio que a criança tem um sinal de empatia, é super positivo, mas uma criança de 6 anos ser colocada numa posição de ter que cuidar da saúde mental do pai, essa criança vai crescer. Qual é o escopo de cuidado dela? Eu preciso me doar tanto para o outro que eu me anulo. Ela é obrigada a crescer precocemente, vai pular fases do desenvolvimento e vai desenvolver uma série de questões na sua vida adulta. E o pai está mostrando que ele é uma criança mal crescida. Né? É uma pessoa com idade adulta, mas conceitualmente, em termos de desenvolvimento afetivo e intelectual, ele é uma criança. Que é muito comum. Né? Nessas situações de conflito, com frequência as pessoas regridem e se tornam mais infantis que a própria criança de 6 anos. Quando você tem, num assunto desse, profissionais, cada um com as suas especialidades, apoiando essa relação. E se comunicando. Porque, por exemplo, o advogado, ele não é seu terapeuta. Então, ele tem que ter empatia com você, ele tem que ter cuidado. O meu advogado, por exemplo, eu não lia as peças do processo. Ele fazia um resumo para mim, porque se eu fosse exposta à linguagem... Porque o papel do advogado do outro lado é vencer. A gente tem uma cultura no Brasil de litigância. Ele está lá para vencer. O meu advogado também tem isso. Ele quer vencer porque ele quer me defender e defender a minha posição com relação aos meus filhos. Quando o advogado ele filtra isso para você, ótimo, ok, bacana, se funciona para você não ler as peças e receber um resumo maravilhoso. Mas quando o seu advogado e o seu terapeuta e as pessoas que estão ao seu redor se comunicam, o coach de divórcio, o que quer que seja, se eles estão se comunicando, eles podem trocar informações que são importantes. A Júlia está passando por um momento difícil. Foi a minha terapeuta que indicou. Você não deve mais ler as peças. E aí o meu advogado, através desse insight da minha terapeuta, começou a fazer os resumos para mim, que é uma coisa que ele não faria se isso não tivesse sido trazido. Então, a gente precisa aumentar o escopo da comunicação entre as partes que estão envolvidas. Porque isso pode chegar num ponto, por exemplo, que leve a um acordo. Porque se eu estou bem resolvida com a situação, eu paro de querer vencer e passo a querer fazer o que é melhor para os meus filhos. Interessante, nós debatemos há 2 meses atrás um filme chamado Kramer vs. Kramer. Estava pensando nisso, clássico americano, né? Estava pensando nisso. E lá ele mostra assim, como que o advogado atua efetivamente, porque ele precisa derrotar o outro. Então ele destrói a imagem da mãe, né? Ou o outro destrói a imagem do pai, para ganhar ali. Quer dizer, eles estão preocupados com uma questão, mas a nossa questão é preocupar com a criança, que é o modelo novo que o americano está propondo. É preciso preservar a criança. Destruir a mãe ou destruir o pai não ajuda a construir a criança. Pelo contrário, né? Reforçando uma coisa que eu já falei, quando o homem briga com a mulher, ele tem que ter claro que está brigando com a mãe da criança. E a mãe é um ser soberano. Então, naquele momento, ele destrói a mãe e se autodestrói no conceito com o filho. Né? Porque o filho perde os dois. Né? O meu terapeuta me falou uma coisa muito interessante uma vez, que ele falou que quando você odeia o seu ex, você odeia 50% de quem são seus filhos. É um fato. Eles são 50% cada um. Quando o seu ex te odeia, ele odeia 50% de quem são os filhos.
Então, a gente precisa começar a entender e a priorizar a criança dentro de um custo que você pensa que vai ser uma renovação para você e você vai conseguir internalizar as coisas que dizem respeito aos seus filhos, mas que dizem respeito a você também. Porque às vezes a gente transfere para o outro situações que são nossas. E isso não acontece de má fé. Isso acontece normalmente. Eu vi o divórcio dos meus pais acontecer e a minha mãe sempre fez questão de falar sobre as qualidades do meu pai. Então, quando eu estava brava com meu pai, a minha mãe falava, mas o seu pai fez isso de legal. O seu pai vem sempre para o Rio para te ver, porque ele mudou para outro estado. E o meu pai sempre fez o mesmo exercício com a gente. Então, não tinha lenha na fogueira. Mas eles lidaram mal com outras questões. E eu internalizei essas questões e eu trouxe isso, inclusive, durante o meu casamento. Que depois eu percebi, peraí, Júlia, isso é uma coisa que você precisa resolver com você. Você não precisa resolver isso com o outro, isso não é do outro. Então, separar também o que é seu do que é do outro, porque num litígio, a pessoa já tem vários defeitos, ela já está lidando com aquilo mal. Se você imputar mais defeitos à pessoa do que ela tem de verdade, a situação fica impossível. E fica impossível para todo mundo, Wimmer e Ana, fica impossível para todos. E você contou de um processo da escrita de uma carta, né? Isso foi muito legal. Quando eu estava fazendo o curso, eu aprendi esse exercício. Você escreve primeiro uma carta para o seu ex, falando tudo que você quiser, do jeito que você quiser. Inclusive xinga, roga praga, bota tudo isso no papel. Depois você vai fazer uma segunda carta. E nessa segunda carta, você vai focar e você vai fazer questão, você vai fazer o exercício de lembrar dos bons momentos também. Porque aconteceu o divórcio, tudo é ruim, sempre foi ruim, nunca foi bom. Mas aí você começa a lembrar das coisas boas e o seu cérebro começa a ser treinado para isso. É um exercício que nem o Pavlov fez lá com o cachorrinho, que ele ensinou o cachorrinho a salivar quando estava perto da comida, quando a comida estava chegando. Você tem como treinar o seu cérebro também para diminuir a intensidade do ódio que às vezes a gente sente pela outra pessoa. Então, escrever essa carta foi uma catarse para mim. Eu hoje consigo ver o meu ex como pai e não como marido, simplesmente como alguém com quem eu tive filhos. Ele nunca vai ser alguém com quem eu tive filhos só. Ele é o pai dos meus filhos. Você me contou essa história, eu não podia deixar de lembrar uma piada que circula na internet, né? Que o terapeuta recomenda. Está com ódio de alguém? Escreva uma carta, depois queime. E a pessoa pergunta, e o que eu faço com a carta? É exatamente assim que a gente se sente. É exatamente assim, Vivi. Mas é importante que as pessoas tenham que ter um espaço para ter catarse da raiva. Eles precisam falar, destruir o companheiro com o ex-companheiro, num contexto de terapia, para depois elaborar as suas próprias frustrações. Porque muitas vezes o ódio que vem da outra pessoa não é só pelo que ela fez. É um pouco pelo que ela fez, um pouco pelo que ela deixou de fazer e muito pelo que eu esperava que o outro fizesse. Né? Da expectativa. E é muito difícil as pessoas elaborarem essa questão, porque muitas vezes o ódio ele vem da exposição, né? Vem de mais outros aspectos que eu tenho que elaborar em mim. Uhum. Né? Porque, agora, tem duas coisas importantes relativas à questão da mulher especificamente. Ainda passa uma sensação que quando há um divórcio, o casamento acaba, é um fracasso da mulher. Passa essa sensação. O que não é absolutamente verdadeiro, mas passa essa sensação. E segundo um outro lado, que pelo menos aqui no Brasil ainda há uma tendência da justiça proteger um pouco mais a mulher do que o homem no processo de responsabilização. Ainda isso existe ainda. Né? Por um lado existe e por outro não, Wimmer. O que na minha opinião acontece? Você está certíssimo quando você diz que existe uma sobrecarga. Qual seria o mundo ideal? 50-50.
Só que a gente é treinado como sociedade para dizer, esse homem precisa da ascensão profissional dele, vamos deixar com a mãe, porque a mãe é o primeiro país da criança. Qual é a sua nacionalidade? Filho da Júlia. Eu morei dentro dela 9 meses, é meu primeiro país, é minha primeira terra. E aí, as mulheres têm uma territorialidade com isso, que existe, mas os homens também precisam acolher o papel deles e deixar esse papel social de sobrecarga da mulher, porque uma mulher sobrecarregada, ela fica mais mal-humorada, ela fica mais tensa, ela fica mais reativa. Se você divide as funções, a criança, inclusive, quando ela tiver filhos no futuro, ela vai falar, eu quero ser um pai presente como o meu pai foi. Eu quero esse exemplo para mim. Eu falei com a Ana no dia que a gente conversou sobre um curso que eu dei para uma empresa sobre divórcio e parentalidade. E aí, quem mais falou foi um pai. E ele estava produzindo mal no trabalho. Ele estava pensando em se demitir. Ele estava se sentindo culpado porque não produzia. E aí ele falou, eu fico o tempo todo pensando na ausência dos meus filhos. E aí depois eu recebi um feedback da psicóloga do RH e ela me disse, agora ele trabalha 1 vez por semana de home office, porque é o dia que agora ele vai pegar os filhos. Ele não fica mais com os filhos só de 15 em 15 dias aos finais de semana. E a gente libera ele mais cedo, às vezes, para ele poder, nem que seja só buscar o filho e levar o filho para casa da mãe. Das melhores conversas que eu tenho com a minha filha são as conversas que a gente tem no carro voltando de festa. Então, às vezes, essa diferença no cuidado, inclusive, da sociedade, da sobrecarga feminina, da gente transformar as crianças e as mães numa tribo e os pais numa tribo, desse cuidado mútuo, faz muita diferença e também faz muita diferença o olhar da empresa humanizado para o processo de divórcio. Eu falei para a Ana, para mim, divórcio é uma questão de saúde pública. Porque eu acho que as pessoas estão sobrecarregando em termos de saúde mental, em termos de saúde laboral e a forma como elas se relacionam com outras pessoas. O ressentimento, para mim, é o pior veneno. O ressentimento, a mágoa, esses sentimentos que ficam retidos, eles fazem com que a tristeza se estique, se alongue, que a raiva se alongue. Isso vai gerar alterações bioquímicas e gerar até adoecimento mesmo. E que atinge outras pessoas no entorno. Isso é como jogar uma pedra na água, né? A coisa reverbera, espalha, não é um problema, não fica um problema isolado, né? Tem outras questões familiares, muitas vezes, que vão se agravando com isso, né? Posições tomadas de um lado contra outro, pessoas defendendo posições e não visualizando a essência, que é a preservação da saúde mental dos filhos. Que não é só dos filhos. Qualquer filho que desenvolve com problema, o pai e a mãe precisam entender que possivelmente esses filhos se transformarão em pessoas dependentes e os pais vão carregar essa cruz pro resto da vida. Você pode falar melhor do que eu sobre isso, Vimer, mas tem pai e tem mãe que gosta dessa dependência, né? Que infantilizam os filhos para que os filhos fiquem dependentes deles. Sim. E isso também tem a ver com a competição entre pai e mãe. Porque se o meu filho depende de mim, ele vai querer passar mais tempo comigo do que com o pai. Então é isso que você falou, é a pedra na água que reverbera para todos os cantos. Você perde amizades porque você vira uma pessoa amarga, porque você vira uma pessoa difícil de conviver. E isso vai acontecendo em todos os níveis. Então, se a gente pensar assim, a gente pensa que você está sobrecarregando, por exemplo, os planos de saúde porque você precisa estar constantemente num psiquiatra e se medicando. Não, e mais, vai ter mais gastos com o pediatra, com problemas de saúde, com problemas de saúde da mulher, do homem. Isso reverbera em muitos aspectos, né? Acho que cuidar da separação com muito cuidado é, na verdade, um investimento ou uma forma de evitar perdas, porque as perdas são enormes nas pessoas que passam por isso de uma forma mal passada. E é interessante que existem separações de divórcios que ficam com os efeitos colaterais do casamento
e os efeitos colaterais da separação. Existem pessoas que separam e a separação fica sem efeitos colaterais da separação e sem efeitos colaterais do casamento. São as pessoas que se resolvem. Infelizmente, 33%, como você falou aí, ficam com os efeitos colaterais. Quer dizer, na verdade, não separaram. Divorciaram, mas continuam mal casados, né? Porque ainda carregam aquela relação cheia de conflitos para o futuro, deixando herança para o filho, continuidade do problema e assim por diante. Porque não resolvem. E quando fala, por exemplo, essa mãe que acaba cultivando que o filho fica um pouco dependente dela, esse homem adulto, ele vai ter uma dificuldade também na relação, supondo ele de casal, na família dele também, porque vai ter uma outra relação muito intensa com a mãe, e assim vai indo esse efeito dominó. Eu lembro uma vez que o meu marido me falou, logo no início do nosso relacionamento, ele falou, tem 3 pessoas nessa relação. Existe o fantasma do seu ex, existo eu e existe você. E eu gostaria que fôssemos só nós 2. E aquilo bateu forte para mim, porque eu percebi que por mais que eu precisasse desabafar, eu precisava desabafar com ele com menos frequência, eu precisava levar essas questões para o meu ambiente terapêutico. Sem dúvida. Fazer terapia com o marido ou com a esposa é a pior coisa que existe, né? Sim, e os novos companheiros são muito prejudicados e a gente olha muito pouco para as pessoas que chegam nessa relação. Porque uma madrasta que é ignorada nas suas vontades e nas potencialidades que ela pode trazer para dentro daquela relação e para a criança, que ela pode ter um papel de parentalidade super importante, porque ela também tem qualidades, ela tem sonhos, ela tem aspirações, e um padrasto que tem tudo isso, e que é anulado nesse papel e é transformado apenas numa figura que está ali. Por um acaso você mora com meu ex-marido. Por um acaso você mora com a minha ex-mulher. A criança perde muito com isso. Recentemente, o meu marido colocou o nome do padrasto dele na certidão de nascimento dele. Ele agora tem 3 pais. Ele tem o pai biológico, ele tem a mãe e ele tem o padrasto. E ele colocou, inclusive, o nome do padrasto na certidão de nascimento dele. Foi uma burocracia para trocar todas as certidões e todos os documentos, como tudo no Brasil, que é a burocracia. Mas ele ficou tão feliz e tão realizado de fazer essa homenagem para um homem que ajuda a criar ele desde que ele tem 3 anos de idade, que foi uma coisa emocionante, gente. Existem pais verdadeiros de filhos adotivos e pais adotivos de filhos verdadeiros. Que lindo isso. Né? Então, não existe isso. Mas, de qualquer forma, se a gente está falando dessa questão, nós temos que trabalhar com um pouco de esperança nessa situação. Ou seja, o divórcio não precisa ser um grande problema. A relação com pais e filhos, mesmo com casais divorciados e novas famílias, pode ser uma coisa que constrói. Eu vejo isso acontecer isso com muita frequência hoje. Existem lá casais que continuam amigos e entendem que o casamento acabou porque acabou. Né? Aceitaram, não houve assim um culpado, algo destrutivo. Houve o seguinte, a relação chegou um momento que ela venceu o prazo. Então, se separam, né? E vão para viver a vida. Existe já isso hoje. E daí acho que, como você falou, né, que é um assunto de saúde pública, e até eu falei, acho que não é o divórcio que é um assunto de saúde pública, são as relações. E quando se fala, por exemplo, desse profissional na empresa, a empresa que pôde oferecer, trazer um tema como esse, e ele pôde se abrir ali, inclusive numa relação profissional, por quê? Porque isso impacta. Então, como é importante, né, Vimer, que as empresas possam também ajudar a cuidar disso. Como a gente fala da saúde, das relações e das relações familiares, porque não tem indivíduo que consegue ser um profissional no trabalho e ser separado disso em casa. Ou seja, ele é um ser único. E aquilo vai para todos os lugares. Então, se ele está com uma relação desafiadora, que seja com divórcio, que seja com filhos, que seja nesse trato, isso é levado para o trabalho de alguma forma. Talvez ninguém toca no assunto,
mas aquela pessoa não rende, não produz, ela não tem essa leveza. Então, isso faz parte, sim, e isso tem muito a ver com o nosso trabalho também da Universidade de Paz, que é trabalhar, tanto trazer esses recursos, essa informação, esse conhecimento, e através de empresas, a gente acredita até que a gente consegue até multiplicar mais esse conhecimento, aonde então esses profissionais, porque numa empresa todo mundo é pai, mãe ou é filho, e a gente sabe como isso envolve a gente. Então isso é muito importante. E além disso, como falamos nas escolas, e que também, de novo, as relações. E se tem uma situação de uma criança que está vivendo ali um divórcio dos pais, aquilo precisa ser olhado de alguma forma na escola, que também tem um papel social. Super importante, é muito importante o trabalho de vocês, porque eu acho que o trabalho de vocês é a proposta multidisciplinar. Vocês não recebem toda semana aqui um profissional com a mesma formação que fale sobre o mesmo assunto. Quando você abre a possibilidade para as pessoas de terem conhecimento, conhecimento é tudo, gente. Às vezes a pessoa não sabe que existe uma forma diferente de fazer alguma coisa que esteja fazendo mal para os filhos. A pessoa não está fazendo isso deliberadamente. A pessoa está fazendo isso porque ela não teve estrutura e não teve apoio, não teve rede de apoio, não teve uma tribo. Quando eu, na minha página, falo de alguma coisa e as mulheres se identificam com quem eu falo, ela percebe, eu não sou a única. Eu não estou sozinha nessa dor, eu tenho pessoas com quem eu posso contar. E o trabalho de vocês é isso, é criar rede de apoio virtual e presencial através dos cursos para que as pessoas tenham subsídio para mudar de rota com relação a esses assuntos que vocês abordam. Deixa eu falar uma coisa a você. Você é roteirista. E a minha terapia, a terapia que eu faço, eu chamo de cineterapia. Porque, na verdade, eu considero que um terapeuta é um corroteirista do roteiro da vida das pessoas. Todos nós temos um script de vida, que é determinado nos primeiros anos de vida, e a relação pais-filhos é a matriz que fornece todas as informações para a criança criar o seu próprio roteiro. Então, os conflitos de casal, por exemplo, que vão gerar um divórcio, pode gerar na criança decisões, traumas, fraturas psicológicas que vão determinar escolhas ruins para a sua vida. Então, é um roteiro. Se esses primeiros anos de vida forem muito ruins, quando você lê um livro ruim ou um filme muito ruim, você abandona o livro, abandona a obra, Perfeito. Você abandona a vida. Quando esse roteiro tem conflitos, mas sobra algumas curiosidades, alguns desafios, alguma esperança, a pessoa vai vivendo para resolvendo a sua questão e se resolver pela vida. Então, de alguma forma, a Universidade de Paz está trabalhando também com a construção de roteiros de vida, ajudar as pessoas a desenvolverem um melhor enredo para as suas próprias vidas. É ótimo você ter falado isso, Wimmer, e eu lembro que no seu livro, e as meninas, a Paula Macedo, que veio aqui, uma querida, beijo Paula Macedo, e ela falou para mim, que foi o que me motivou a ler o seu livro, sobre os microtraumas, que são tão importantes quanto o trauma, né? Porque você vai juntando micro, ele vira macro. E não são perceptíveis muitas vezes. Desculpa. O livro Agressões Silenciosas. Agressões Silenciosas. O livro Agressões Silenciosas. E a gente dá tão pouca importância para isso no dia a dia. E quando você tem o amparo de uma rede de apoio, as pessoas também precisam começar a ser honestas umas com as outras. A escola precisa ser honesta com esses pais. Olha, isso não está funcionando. Vocês dois vão ter que encontrar terapia, vocês vão ter que encontrar alguma forma de proteger essa criança. Se uma amiga vira para mim e fala, Ju, o gato está subindo no telhado. Se eu tenho o projeto de vocês para ir e ler a respeito dos microtraumas, isso me fez refletir muito, Wimmer, porque eu percebi que eu estava deixando, ainda hoje, mesmo eu me considerando muito mais bem resolvida com o litígio, eu estava levando questões que iam afetar o desenvolvimento dos meus filhos no futuro. Então, conhecimento é poder. E a gente precisa começar a buscar conhecimento ao invés de ficar rígido
imposições. A flexibilidade de aprender coisas novas pode levar a essa harmonia que você falou, a mais divórcios harmoniosos, a mais relações, porque a gente já vai cometer erros normais como pais e mães. Quando a gente se esforça para mudar determinados padrões, a gente muda filhos, netos, bisnetos e assim por diante. É transgeracional. Eu fiquei até emocionado com o que você falou. Mas... como o conhecimento, né, Wimmer? Às vezes, de você ler sobre um assunto, você fala, nossa, aquilo pode expandir de uma forma e você tem a possibilidade de se desenvolver, mudar aquilo que vai ajudar pessoas no seu entorno e também passar isso para outros. E fiquei emocionada. E, na verdade, esse é muito o propósito mesmo da universidade. E vem desse nosso desejo, né, Wimmer? Então, existe uma pesquisa já antiga da ONU falando que cada dólar investido na relação pais-filhos até o 6º ano da criança reverberaria em $6 de ganho para a sociedade. Esse número deve estar até defasado já, mas é importante isso, porque é nos primeiros anos de vida que a pessoa toma as decisões mais importantes para a história dela. E é nessa época que muito casal imaturo, despreparado, até porque muitas vezes a mulher no pós-parto, ela distrai, abandona um pouco o marido, ela se concentra mais na criança, a vida muda, o sono muda, etc. E muitas pessoas não suportam essa mudança nessa fase e se for um marido narcisista, imaturo, desanda a relação, né? Então é preciso trabalhar muito intensamente para as pessoas entenderem que quando você faz a opção de ser pai, de ser mãe, a sua vida vai mudar. Eu vejo pessoas encantadas, eu vejo assim, você pega aquele brutamontes, nasce uma criança, você vê ele gatinhando com a criança, aquela felicidade, aquilo muda a vida das pessoas. Sim. Então, assim, você vai ter mais prazer, mais felicidade, mas vai ter mais responsabilidade. É um fato. E se tiver conhecimento, você vai conseguir encontrar vai lidar leveza. Com isso da melhor maneira. E disso que você falou, do investimento disso, um exemplo como o melhor investimento, e a gente vê realmente como os países de primeiro mundo, tantos países nórdicos, Dinamarca, Singapura, Estados Unidos, todo esse trabalho que é feito de apoio às famílias, aos pais, entendendo que, na verdade, são eles que trazem a vida para essa nova criança e que eles precisam desse apoio, precisa do conhecimento, precisa do suporte e a escola como parceiro. Isso é o grande investimento e nesse investimento no conhecimento. Como comunicadores e produtores de conteúdo, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, que é, quando você sai do inferno, você tem que ficar ali na porta por um tempo para passar baldes de água para as pessoas que ainda estão lá. Porque aí depois essa pessoa saiu, você dá um passinho para frente na sua jornada, essa pessoa fica e passa o balde de água para a pessoa que ainda está lá. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande ser produtor de conteúdo, principalmente com essa temática que vocês abordam aqui, que vocês fazem isso tão bem. Que bom, que beleza. E vem exatamente, acho que disso, né? Acho que cada um das suas experiências e quando a gente tem um conhecimento, a gente vê a transformação em nós. Você teve seu processo, nós temos o nosso e vemos isso, que a gente precisa compartilhar. Precisamos porque isso muda vidas e muda uma sociedade. É isso, que bom. É isso. Bom, a gente está chegando aqui no nosso tempo, vamos ter que encerrar essa conversa muito importante e que a gente consegue fazer isso de uma forma gostosa e trazendo esse conhecimento para trazer essa ampliação. Né? Ai, gente, muito obrigada. Admiração profunda pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e espero voltar mais vezes. Ah, com certeza. E eu vou colocar na descrição, quer dizer, já acessem o Instagram, Divórcio e Parentalidade, também a dica do seu livro, que você é autora, e do livro do Wimmer que comentamos aqui, de Agressões Silenciosas. E muito obrigada. Obrigada a vocês. Beleza, obrigado.